será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para as conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, tua palavra foi lida, meu Deus. Consagração das famílias e da tua igreja, Pai. Sim, é a tua igreja na terra que está aqui nesta manhã, clamando, buscando a tua face, Pai. E eu venho clamar a ti, ó Deus, que o teu povo não espere muito de mim, mas tudo de ti, meu Deus. Que eu não venha falar nada que seja de mim, Pai. Tudo que eu venha falar seja de ti, para que a sua palavra seja pregada de forma a teu povo entender o que o Senhor quer falar nesta manhã, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família aqui, Pai. Cada família aqui representada, meu Deus. O Senhor vai de encontro a cada um, vai de encontro às necessidades de cada um dos enfermos, dos necessitados. Nesta manhã, o Senhor transforma a vida deles, Pai. Faça com que os doentes se ponham de pé, meu Deus. Os necessitados sejam amparados, meu Deus. Em nome de Jesus eu clamo por isso, Pai. Pois sei que os dias têm sido maus. Mas quando temos o Senhor conosco, tudo nos vai bem, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar seus assentos. Eu dei um tema essa palavra. E o tema que eu dei é até longo, mas é um tema que tem tudo a ver. É um tema que diz: a obediência mantém nossas famílias firmadas na rocha. E a gente vê que, acho que todos aqui conhecem a história de Noé, né? Ou parte dela, porque nós sempre, até mesmo antes de me converter, eu já conhecia parte dessa história. Que Noé recebeu a determinação de Deus e construiu a arca. Só não conhecia alguns detalhes mais profundos, mas busquei conhecer. E hoje eu vou tentar passar algo para vocês. E a gente sabe que Noé era um homem justo e íntegro, né? E que andava com Deus. E por ser justo, íntegro e andar com Deus, e é o que eu espero que nós sejamos, meus irmãos. Que nós venhamos a ser justos, íntegros, que venhamos e continuemos a andar com Deus. Porque quando nós andamos com Deus, quando somos fiéis a Deus, quando somos justos e íntegros, Ele nos recompensa. Ele nos livra da mão do inimigo. Ele nos ampara nos momentos de dificuldade. E por isso tudo é que Deus escolheu Noé como instrumento para salvar a humanidade no grande dilúvio. Porque Deus, Ele vê um justo em meio à devassidão. Ele encontra um justo
em meio a milhares de perdidos. Ele salva o justo em meio a tanta desgraça. Nós sabemos que naquele tempo a sociedade vivia em extrema corrupção, perversão, e eles faziam o que bem entendiam. Na verdade, eles abandonaram a Deus. Eles decidiram que eles eram autossuficientes e que andar com Deus não fazia a menor diferença. Eles podiam continuar caminhando sem Deus. Pelo menos foi o que eles pensaram. Não há como andar sem Deus. Não há como caminhar, viver, ter família, ter paz sem Deus. E diante dessas atitudes, desses posicionamentos daquele povo errante, daquele povo que acreditava que era indiferente andar com Deus, andar sem Deus, tanto fazia, porque eles queriam era viver, eles queriam curtir, eles queriam viver a vida. E muitos deles até, se a coisa apertar eu volto. Mas deixa eu fazer um alerta. Haverão muitas vezes que não vai ter tempo de voltar para a presença de Deus. Busca Ele enquanto se pode encontrar. E Deus decidiu dar um basta nessa situação. O copo d'água encheu, transbordou. Deus disse: chega, não tem mais como. Eu não criei filhos para viverem dessa forma. Se são minha imagem e semelhança, eles não podem ser desse jeito. Mas eu sei que tem um homem que merece continuar vivendo. Eu sei que tem um homem que é íntegro. Eu sei que tem um homem que é decente. Eu sei que tem um homem que continua andando nos meus caminhos. E ele vai ser meu instrumento para salvar a humanidade. E Deus determinou que Noé construísse a arca. Nós vemos até alguns filmes, né? A gente conjectura, né? Aquele povo descrente, aquele povo vivendo, né, a vida doida, né? Olhando para Noé. Olha que doido. Você é doido? Você é maluco? Está fazendo aquilo para quê? Uma chuvinha, a terra suga a água, né? Não dá nem pocinha direito. Por que ele está fazendo aquilo? Estou conjecturando aqui. Porque assim, né? Muitas vezes a gente passa aí na rua, né? Um caramba, a gente de terno, gravata, com a Bíblia, né? Uns até usando a Bíblia de Deus debaixo do braço, mas tudo bem, vamos para a casa do Pai, né? Não tem problema, a gente está levando a palavra de Deus, a gente vai buscar a Deus, a gente vai para a casa do Pai, né? Um calor de 40 graus, a gente de terno e gravata. Aí muita gente na rua olha e fala assim: lá vai o louco, lá vai o maluco, lá vai o salvo, lá vai aquele que busca a face do Pai, aquele que está caminhando para um lugar maravilhoso que é a salvação. Nós somos loucos por Jesus. Aleluia. E não vai ser o mundo apontando, falando que eu estou errado, que eu vou mudar. Eu não vou mudar. Nós não temos que mudar por causa do que os outros pensam, do que os outros falam. É claro que nós nos importamos em fazer o certo diante dos outros, não só porque devemos dar exemplo, ser exemplo,
mas porque nós somos decentes e precisamos dar bom testemunho para que os outros não falem mal de nós. Mas se falar, o importante é que Deus reconhece que nós somos filhos. Aleluia. E não qualquer um, e não os perdidos, e não aquele povo que abandonou a Deus para viver a vida louca. E Deus deu essa missão para Noé. E Noé tinha aproximadamente, meus irmãos, 500 anos, quando ele começou a construção da arca. Eu não sei quantos anos Noé demorou construindo a arca, mas dizem que aproximadamente 100 anos, porque com aproximadamente 600 anos de idade veio o dilúvio, e a arca já estava pronta, e a arca já tinha recebido os casais de animais, já tinha recebido a família de Noé. Sim, eu digo família por quê? Porque ele é a esposa, os filhos e as esposas. E Noé entrou na arca. Ele e a família dele foram salvos. E Noé foi usado como instrumento para salvar a humanidade. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas certas, nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando na obra, nós estamos trabalhando na manutenção da igreja, nós estamos trabalhando em oração, nós estamos fazendo algo que para muitos pode parecer pouco, mas não para Deus, porque Deus quer que nós venhamos a ser fiéis e fazer a obra dele. Porque se você abre uma porta, se você está ali recepcionando alguém, você está fazendo a obra de Deus. Se você está lá dentro preparando um lanche, se você está lá dentro cuidando das crianças, você está fazendo a obra de Deus. Se você está lavando o banheiro, se você está limpando o ventilador, você está fazendo a obra de Deus. Não se entristeça pensando que Deus não está vendo o teu sofrimento. Continua firme fazendo a obra de Deus, porque o teu dia, a tua honra vai chegar. Imagina quanto tempo, se Noé tinha 500 anos quando Deus deu essa determinação a ele, imagina quantos anos ele vinha adorando a Deus. E talvez para muitos não tinha muita diferença, né? Ele vivia bem, ele tinha família, mas quantos quantos da humanidade ali tinha família? Vivia até, entre aspas, bem, né? Aos olhos humanos. A diferença é que Noé não deixou de adorar. A diferença é que Noé continuou caminhando. A diferença é que Noé continuou buscando a face do Senhor. A diferença é que Noé continuou a entender que o dia da bênção dele estava próximo, que ia chegar. E se não chegasse, graças a Deus, ele ia morrer com Deus. Ele tinha um lugar reservado para ele nos céus. Ele continuou direcionando a família dele. Porque se não fosse assim, nem os filhos dele seriam salvos. O que a gente subentende com isso é que ele direcionou os passos dos filhos dele. Ele instruiu os filhos no caminho que se deve andar. Ele e a casa dele foram salvos, meus irmãos. Noé e sua casa foi salvo, meus irmãos. De verdade, somente a família dele acreditou nele quando na construção da arca. Somente a família dele comprou a visão. Agora imagina 100 anos trabalhando e as pessoas rindo de você, porque provavelmente passavam próximo e riam. Ah, maluco,
E só a tua família crendo em você, só a tua família acreditando em você. Eu tenho certeza que ele passou por muitos desagrados. E eu tenho certeza também que muitos de nós teria chutado bola e apertado Deus. Pô Deus, estou trabalhando aqui para o Senhor, os outros me achincalhando aqui, os outros me xingando, me hostilizando. Estou fazendo a tua obra. Eu imagino quantos de nós em oração não dizemos isso, né? Poxa Deus, a vizinha está me afrontando. Poxa, eu sigo, eu faço tudo certinho, eu caminho para o Senhor. Eu sou teu filho, Deus. Ela é filha do inimigo que está me afrontando, mas é isso, o inimigo quer isso, nos afrontar. Só que nós temos um Deus que cuida de nós. E tenho a certeza que um dia Deus vai fazer a obra dele na nossa vida, como fez na vida de nós. Eu vou abrir aqui em Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Olha o que diz. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O exemplo, a história de Noé nos dá um parecer, né? Nos dá um exemplo poderoso de obediência e de fé. Deixa eu falar algo, meus irmãos, que nós podemos até pensar que não, mas Deus continua no controle de tudo. Ele continua no controle de nossas vidas. Ele continua no controle de nossas famílias. Ele continua naquele controle de todo local que nós colocamos a planta dos nossos pés. Onde nós chegamos, Deus está conosco. E o ambiente muda. E aquilo que parecia sujo se torna limpo. Porque nós temos o Espírito de Deus conosco. É difícil, é muito difícil, às vezes, guardar a fé, né? Por causa de tudo que nós vemos, de tudo que nós passamos. Mas eu tenho uma sugestão para dar aos senhores nesta manhã. Continue firme nas promessas de Deus para a sua vida. Eu ontem, né? Eu, minha esposa, alguns casais da igreja, inclusive o pastor e a pastora, estávamos num jantar de casais. E jantar de casais. Aí nós começamos sentados na mesma mesa, né? Aí começamos a conversar, né? Tocou algumas musicazinhas lá antigas do mundo, né? Mas são músicas que trouxeram a memória de quando éramos jovens, né?
algumas coisas que nós fazíamos, que não era as mesmas coisas que os jovens fazem hoje, né? Algumas coisas que nós fazíamos que a maioria delas inocentes, né? Sem maldade. Infelizmente nos dias de hoje a gente não pode dizer a mesma coisa. Nós falamos sobre programas, né, que existiam naquela época, naquele tempo em que nós assistíamos porque tínhamos condição de assistir, porque não tinha essa pornografia, essa pederastia, essas coisas que tentam enfiar a goela abaixo, né? Que tentam enfiar em nossa goela abaixo. Até lembrei, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, primeira edição, né? Era uma coisa de criança. A própria Malhação, primeira fase, eram jovens mesmo, vivendo a juventude normal. Não era essa coisa de hoje que tentam enfiar em nossa goela, que tentam nos corromper, tentam enfiar dentro da nossa casa, do nosso lar, né? Em nossas famílias, em nossas vidas. Mas eles vão continuar tentando, meus irmãos, fazer com que nossas casas desabem, com que nossas famílias sejam destruídas, destroçadas. Eles vão continuar tentando. Só que eu faço outro convite, meus irmãos. Continue buscando a face do Senhor. Continue educando, instruindo o seu filho no caminho que deve andar. Não permita que ele se desvie para a direita ou para a esquerda. Tenha um controle da vida dos seus filhos. Dê bom testemunho para os seus filhos. Não fala para ele, não, diz que eu não estou. Não diz isso não, meus irmãos. Que vocês estão contribuindo para que ele cresça mentiroso. E a mentira é a única coisa, a única criação do inimigo foi a mentira. Que a única coisa que ele conseguiu criar é a mentira. Vamos ser corretos. Vamos começar a pensar o que eu vou fazer, como Jesus faria, que atitude Jesus tomaria nesse momento. Eu sei que nós estamos muito distantes disso. Nós nunca vamos nos aproximar o suficiente de Jesus. Eu tenho certeza disso, meus irmãos. Eu não sou nenhum idiota, né? Ninguém que não tenha conhecimento. Eu sei muito bem disso. Nós nunca vamos chegar aos pés de Jesus, mas vamos tentar parecer com Ele. Afinal, nós somos imagem e semelhança do Pai. E Jesus é a imagem e semelhança do Pai. Ensina o teu filho o caminho em que deve andar. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo, muitos pais, deixando os filhos largados, fazendo o que querem. E dizem assim, eu não quero me aborrecer. Cuidado, meus irmãos. Você não quer se aborrecer hoje. O que será que vai acontecer no dia de amanhã? Quando você vê seu filho drogado, seu filho alcoolizado, seu filho violado, o seu filho dentro de uma boca de fumo, o seu filho assaltando, o seu filho matando, o seu filho roubando, será que você vai se aborrecer? Primeiro Samuel 1, do 9 ao 20.
Samuel 1, capítulo 1, fala sobre o juiz e sumo sacerdote Eli. 9 ao 20. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva te não a esqueceres, e lhes deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor a ela concedeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. A gente vê aqui que o juiz, sacerdote, o sumo sacerdote ali, ele profetizou sobre a vida de Ana. E vê que ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade. Se não fosse assim, a profecia dele não se cumpriria. Ele profetizou e Deus abençoou Ana. E Ana teve Samuel. E foi um ícone, um grande homem, E a gente vê que ele era um homem, ele, um período da vida dele, ele era muito usado por Deus. Ele era juiz, julgava, era sumo sacerdote, e Deus atendia pedidos dele. Só que o mesmo Eli que profetizava, que era um homem que andava com Deus, que ouvia a voz de Deus, que Deus ouvia a voz de Eli, que Deus abençoava as profecias de Eli, que Deus abençoava a casa de Eli, que Deus abençoava a vida de Eli. Esse mesmo Eli se omitiu mais à frente. Se a gente ler lá em 1 Samuel 4, do 17 ao 20, a gente vai constatar aqui. E o mesmo Eli abriu mão de fazer a obra de Deus, abriu mão de fazer a vontade de Deus, abriu mão de caminhar com Deus, e se omitiu junto às vidas de seus filhos, Ofni e Finéias, que faziam o que bem entendiam, eram promíscuos e que faziam tudo contrário à vontade, à direção de Deus. E diga-se de passagem, tiveram um fim trágico. Meus irmãos, se nós lermos a Bíblia,
Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que não existe, na verdade não existe outro caminho. Não existe. Sabe por quê? Porque aqueles que andam com Deus, mesmo quando morrem, são abençoados, né? Mesmo na morte são abençoados. Sim. Porque Deus tem prazer na morte dos santos. E aqueles que abrem mão disso, meus irmãos, infelizmente, como Hófini e Finéias, como Saul, e como tantos outros, o fim é trágico. O que eu estou querendo trazer para vocês nessa manhã, meus irmãos, cuidem de suas famílias, meus irmãos. Sabe por quê? A gente lembra como foi a morte de Eli? Foi uma morte trágica também, mas uma morte, né, besta, né? Uma morte boba, uma morte que caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. E o que ele levou? Para onde ele foi? Qual foi o destino de Eli? Só Deus pode dizer, né? Nós não sabemos o que aconteceu, mas se nós pararmos para pensar, né, melhor seria não ter dúvida de onde nós vamos, né? Para onde nós vamos. Melhor seria não ter dúvida, né? Opa, glória a Deus, meu nome está escrito no livro da vida. Muito melhor seria isso. E é muito ruim a gente não saber o que vai ser o nosso fim. Como vai ser o nosso fim. Para onde nós vamos. A gente vê que Noé viveu uma vida íntegra, uma vida justa. E foi usado, foi abençoado. É um homem conhecido por ser justo e caminhar com Deus. E a gente vê tantos outros que começaram uma boa caminhada, mas terminaram de forma terrível. Que são conhecidos, sim, pelos erros que cometeram, não pelos benefícios de Deus em sua vida e em sua família. E o que aconteceu em Gênesis, o que aconteceu de Gênesis, Apocalipse, ou Números, Efésios, a gente vê tanta coisa que aconteceu, né? Mas vamos falar de Gênesis. O que aconteceu de Gênesis, o povo abandonando a Deus, querendo viver por sua própria escolha, por sua própria vontade, continua acontecendo nos dias de hoje. Os absurdos continuam acontecendo, meus irmãos. A gente vê aí na rua, a gente vê no mundo, a gente vê o que está acontecendo. É prostituição, é promiscuidade, é roubo, é corrupção, é tanta coisa errada. É cada um vivendo a sua própria vidinha. Tô nem aí, eu quero é mais, e não sei o que. E, poxa gente, meus irmãos, vamos botar a mão na consciência. Vamos começar a pensar, vamos começar a olhar. Vamos começar a ler, buscar a presença de Deus para a nossa vida. Vamos começar a buscar a presença de Deus para o nosso lar. Vamos começar a abençoar nossos filhos em vez de amaldiçoar. Vamos começar a orar por nossas famílias. Vamos começar a orar por nossa família espiritual, a IVEC. Vamos começar a abençoar uma vida do outro. É disso que Deus se agrada. Deus não se agrada de dancinha no TikTok, não. Deus não se agrada de vou postar aqui. Oh, Deus permite.
Mas o que agrada a Deus é a busca. É nós buscarmos a face dele diuturnamente, andar nos seus caminhos. Eu sei que nós não vamos conseguir ser certos o tempo todo, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas Deus sabe disso também. Mas Ele quer que você busque, Ele quer que você se esforce, Ele quer que você esteja presente na casa dEle, em comunhão, buscando com os irmãos. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Deus também se alegra, meus irmãos. Não foi só o salmista, não. Não sou só eu, não. Não é só a minha casa, não. Deus também se alegra quando a gente vem para a casa dele, quando a gente busca a face dele, quando a gente se reúne na casa dele. E eu estou falando do povo do mundo que está errado, mas será que quantos de nós está errado também? Quantos de nós estamos errados, temos feito pouco caso de estar aqui, de chegar aqui no horário, de ajoelhar e orar, de ter tempo de louvar do início ao fim? Quantos de nós estamos errados? Quantos de nós chegamos aqui e muitas vezes aborrecidos, não cumprimentando, não dando o Pai do Senhor, irmão? Sabe por quê? Porque a obra do Senhor não é feita de qualquer maneira, não. Ou existe início, meio e fim. Não é só meio e fim, não. Então os cultos aqui começam no horário. Meus irmãos, prestem atenção, isso incomoda a mim. Mas eu tenho certeza que incomoda muito mais ao Senhor. Porque o culto, ele tem o início, na oração inicial e a oração final. Ele não é, terminou o louvor, estou chegando, beleza, estou no horário. Não é isso não, meus irmãos. Tem início, meio e fim. E o fim é do culto, não é de adoração a Deus não, tá? Adoração a Deus tem que ser diuturnamente, 24 horas por dia. Eu tenho que adorar a Deus até dormindo, se for o caso. Está faltando isso, meus irmãos. Que exemplo nós temos dado para os menores, para os mais jovens? Chegar do jeito que quisermos. Eu vou para a festa. Aí bota a melhor roupa. A festa começa às 19 horas. Opa! 18h55 eu estou na porta da festa, do salão de festa. Mas para estar na casa do Senhor, chega a hora que quer, do jeito que quer. Perdoe, meus irmãos, mas isso está angustiando meu coração. Sabe por quê? Eu não quero ser igual a Eli. Eu não quero ser omisso. Deus está falando comigo há muito tempo. Vamos buscar direito, senão não vale a pena. Será que Deus se agrada? Preste atenção. Eu estou falando é para as pessoas que... tem pessoas, quarta-feira, tem pessoas que trabalham. Tem pessoas que trabalham. Então a pessoa vai chegar no horário que der para chegar, realmente. Ou não. Às vezes nem dá para vir. Mas espera aí, poxa, domingo, tá trabalhando, beleza, tá trabalhando, tá fazendo uma tarefa, alguma coisa, não dá para chegar lá, beleza, mas tá em casa deitado, meus irmãos, vendo televisão, não teria mais Faustão, né? Tava domingão do Faustão, tá lá deitado vendo televisão, não pode levantar e chegar no horário, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a nossa adoração a Deus começa assim. Perdoe pela exortação. Eu estou falando para todos e para mim, inclusive, que eu tenho que me empenhar mais. Eu tenho me empenhado muito pouco. Meus irmãos. Eu posso mais. É para Deus. Eu tenho que fazer mais. Sejamos iguais a Noé.
Muitas vezes Deus, eu costumo falar, meus irmãos, conjecturar. Acho que todos aqui têm time de futebol, né? Gosta com algum time de futebol, né, Larissa? E aí, pessoal, aí o time de futebol tá lá jogando, né? Aí o pessoal tá sentadinho, olhando. Aí a bola chega perto da área e parece que vai sair gol, a pessoa já sai o gol, a pessoa vibra, né? Coisa e tal. E eu costumo dizer, né? A nossa vida é uma caminhada, né? A gente está caminhando, a gente está fazendo a obra, a gente está fazendo a vontade do Pai, né? E estamos andando, estamos caminhando, estamos subindo degrau por degrau. Só aí, né? Deus está lá sentado no trono dele, olhando para baixo, né? Vai lá, meu filho, falta pouco, meu filho. É mais 2 passos, mais 2 degraus, meu filho. Vai. Só que não. Só que aí você para. E você retrocede. A tua vitória estava chegando, meu irmão. A tua bênção estava chegando. Só que você parou. Você retrocedeu. Só que tem um problema. Aquele Deus maravilhoso, aquele Deus soberano que estava ali torcendo por você, Ele não se atrás daqueles que retrocedem. Deus quer que nós continuemos caminhando. Só que na caminhar, se olhar para os que estão ao nosso redor, nós temos que continuar caminhando, fazendo a obra dele, buscando a face dele. Mas se necessário for, arrastar nossa família junto, porque ninguém fica para trás. Ninguém pode ficar para trás. Que Deus seja exaltado, não somente em nossos lares, mas em todo e qualquer lugar que nós plantarmos a planta do nosso pé. Aleluia. Ali nós façamos Deus reluzir em nós, para que os outros vejam o brilho dele em cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Até aqui, e me perdoem pela exortação, meus irmãos.